E a gente começa hoje com o básico do Espiritismo, que é a preleção. A nossa live, vamos lembrar, ela é dividida em duas partes. Segunda, a gente tem nosso comportamento, compartimentos nossos. Na quarta, a gente tem o amor e bem. E na sexta, a gente tem o básico do Espiritismo. Só que hoje, no básico do Espiritismo, a gente foi preparar o básico e acabou cruzando com um material muito interessante, muito pertinente. E a gente pegou esse material inteiro e trouxe para a live, muito embora não tivemos tempo hábil para pedir permissão aos proprietários do texto, mas a gente está botando toda a referência, toda a referência, a gente não mudou nada, a gente não mexeu em nada, e havendo interesse dos proprietários, quando comunicarmos, a gente vai retirar esse básico do Espiritismo do ar. Porque a gente primeiro falou em intuição, depois a gente falou em inspiração. E mesmo falando sobre intuição, ainda ficaram outros pontos ali meio soltos, porque a intuição ela pode ser confundida com paranoia, ela pode ser confundida com ansiedade, e ela pode ser confundida com uma série de outros itens. Então a gente encontrou esse texto que mesclava a intuição com paranoia, dividia um do outro, e a gente não pensou duas vezes. Falou, vamos criar uma intuição 2 e vamos trazer esse texto para cá, né? Então, havendo interesse, na próxima semana a gente traz intuição 3, trabalhando intuição com ansiedade, e hoje a gente vai trabalhar com paranoia, né? Intuição 2 é importante não confundir intuição ou paranoia, porque sim, se eu não estiver vigilante, eu posso estar sendo alvo de uma paranoia, posso estar sendo alvo de uma obsessão e, no entanto, confundir isso com intuição. E aí a gente traz, inclusive, a foto que está lá no site, uma foto que eles dizem que é deles, mas eu encontrei a foto em outros lugares da internet, então não vou discutir, mas aqui a gente ressalta que a foto foi tirada do site deles também. Intuição ou paranoia? Anteriormente aprendemos que Silvia, se quiser pode trabalhar, porque tem muito texto e eu não vou parar muito no texto. Então, se quiser, fica muito à vontade mesmo, apesar da gente quebrar o padrão do básico do Espiritismo, que é sempre com a janela aqui do lado, né? Anteriormente, aprendemos que a intuição é como um aviso sobre algo que ainda não aconteceu, que pode direcionar nossos comportamentos. Embora não seja um problema ter esse tipo de sensação, em alguns casos ela pode se tornar traiçoeira. Quando a intuição é intensificada pelo transtorno de ansiedade, esse pressentimento se transforma em paranoia. Isso porque o indivíduo começa a imaginar tudo o que pode dar errado em alguma situação, mesmo que não esteja sentindo que algo negativo vai acontecer. Além disso, a paranoia pode se agravar com o tempo, comprometendo a qualidade de vida de quem a está alimentando. Para visualizar melhor a diferença entre intuição e paranoia, imagine o seguinte exemplo. Uma pessoa precisa sair de casa para ir ao dentista. Ela poderia ir andando até o consultório, mas tem uma sensação de que é melhor ir de carro. Então, no meio do caminho, em ela indo de carro, começa a chover. Felizmente, essa pessoa está protegida dentro do automóvel e usou muito bem a própria intuição. Mas, se a paranoia estivesse agindo, seria um pouco diferente, pois
quando a pessoa sentiu que deveria ir de carro ao consultório, veja bem, começou a pensar que ela poderia ser assaltada no caminho. Ainda que o local fosse seguro e tranquilo, ela acredita que pode ser assaltada no caminho. Depois, essa pessoa imaginou que descobriria alguma doença grave na boca, que não teria cura, apesar de não apresentar qualquer tipo de desconforto ou sintoma. A partir disso, ficou com ainda mais medo de não poder aproveitar a vida como gostaria. Finalmente, decide cancelar a consulta por causa da ansiedade que transformou a intuição em paranoia. 3 pontos: ansiedade, intuição e paranoia. Eles entram ali em conflito e aí não tem jeito. Mesmo sendo um exemplo exagerado, e eu não achei exagerado, podemos perceber a diferença entre os efeitos da intuição e da paranoia. Enquanto a intuição é um pressentimento mais sutil sobre algo, que nem sempre se concretiza, a paranoia é intensa e aterrorizante e se mantém mesmo que nada de ruim aconteça de fato. Então aí a gente tem a diferença. Na intuição, eu vou com tranquilidade, eu faço aquilo que me vem à cabeça, é legal, então eu ia andando, eu não vou de carro, e aí de repente eu vejo um baita engarrafamento, mas eu estou andando, tudo bem, funcionou. Quando é a paranoia? Quando eu começo no e se eu for de carro, e se eu pegar um engarrafamento, e se eu bater, e se eu for assaltado, e se o carro der defeito, e se. E aí não tem jeito. A paranoia assume o lugar da intuição. Mas como lidar com essa dúvida do e se, essa dúvida entre intuição e paranoia? Eu não trouxe toda essa parte do texto, trouxe só um pedacinho, trouxe na realidade 4 lâminas e deve ter aí umas 6 ou 7. Além de entender o que diferencia a intuição da paranoia, é fundamental que você desenvolva maneiras de lidar com cada uma delas. Então você primeiro tem que entender: eu tenho ansiedade, sim. Eu tenho um quê de paranoico, sim. Mas eu também tenho intuição, sim. Então eu primeiro tenho que identificar cada uma, qual é o processo que cada uma vem em mim, para eu poder trabalhá-las comigo, né? É isso que está lá, né? Desenvolver maneiras de lidar com cada uma delas. Afinal, pode ser difícil perceber quando os seus pensamentos estão sendo guiados pela intuição e quando eles estão sendo alvo da paranoia. Ambas dentro de você. As 3. Ansiedade, intuição e paranoia, tudo dentro de você. Então é você quem tem que administrar. Intuição, legal, ok, bom. Paranoia já é um processo em que eu começo a me perder, então se eu me perco eu já começo a perceber que eu estou sendo alvo. A mesma coisa a ansiedade aí, que numa oportunidade, se pedirem, a gente traz aí a intuição e a ansiedade. Então, quando você tiver um pressentimento sobre uma decisão importante ou sobre um grande passo que você vai tomar, mantenha a calma. Em primeiro lugar, você deve respirar fundo para impedir que a ansiedade envolvida nesse momento leve a sua mente a milhares de cenários negativos. Eu preciso, em sabendo que eu tenho a ansiedade, em sabendo que eu tenho a paranoia, eu preciso estar vigilante para que, quando elas começarem a surgir, a aflorar, a gritar, eu mantenha calma. E é respirar profundo e é respirar com calma. É pensar: isso é meu?
Isso faz sentido? Isso, de fato, está dentro do cenário lícito, legítimo, franco? Porque senão vai estar na minha mente, e aí não pode. Em segundo lugar, escreva em um papel os prós e os contras do que você está prestes a fazer. Nesse processo, observe o que faz pensar em cada um dos contras e em cada um dos prós. Eles são baseados em evidências no mundo real? Ou só existem por algo que foi criado na sua mente? Mas aí entra um ponto muito interessante e que a gente deve observar com muita calma, que quando eu estou sob o efeito de fascinação, é isso que acontece na paranoia, quando eu estou sob o efeito de subjugação, é isso que acontece na paranoia, muitas vezes eu não vou me dar conta de que eu estou nesse estágio. Então, quando eu chego ao ponto de conseguir escrever no papel, eu já nem estou mais nessa paranoia, eu já saí. Eu já saí. Então, o que eu tenho que fazer é evitar entrar. Acho válido dizer que a gente escreve num papel, acho muito legal, mas se eu estou entrando numa crise, eu vou conseguir tudo, menos não mergulhar mais ainda nessa crise. Eu não vou conseguir escrever num papel. Eu tenho que gerar primeiro esse hábito de escrever no papel, para depois isso ser automático no momento da crise. Então, o que eu preciso é, usando o exemplo do dentista, eu vou ao dentista, então eu vou ao dentista, pronto, e acabou. E se algo acontecer? Se algo acontecer, eu vou ver como resolver, mas eu preciso ir ao dentista e já tenho horário marcado. Vou a pé ou vou de carro? Vou do jeito que eu quiser, mas eu vou. É esse o movimento que eu tenho que fazer. Mas e se o carro der defeito? Então, eu posso ir a pé? Então eu vou a pé. Ah, mas não é seguro. Chama alguém para ir com você. Você tem que buscar meios de se livrar dessas questões, né? Olha o que ela fala lá acerca a pessoa que escreveu fala acerca do que aconteceu. Como essa reflexão pode ser exaustiva, é importante que você tire mais um tempo para respirar. Caminhe em volta da sua casa, faça algum exercício físico simples ou saboreie uma comida da qual você gosta. Dessa maneira, você vai clarear os seus pensamentos e evitar que a paranoia tome decisões por você. Aqui eu só trago 2 pontos, respeito muito quem escreveu, respeito o texto, mas eu trago 2 pontos aqui muito importantes. Quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um desalinho, a gente realinha. Tem que tomar muito cuidado com trocar 6 por meia dúzia. Exercício físico simples, cuidado para não trocar paranoia por exercício e ficar preso ao exercício. E aí, para tudo você faz exercício, para tudo você faz exercício. E a gente sabe que extremo não é legal. Saborear uma comida da qual você gosta, cuidado para não cair na gula. Você vai transferir. Então, saborear, ó, é um pouquinho. Exercício, ó, é um pouquinho. Porque senão você vai fatalmente trocar. Até porque existe uma característica em quem tem a questão de ansiedade, questão de paranoia, normalmente é adicto a vícios. Então, você tem que tomar cuidado para não trocar o vício A pelo vício B. Ah, mas o vício B é saudável. Se tiver em extremo, não vai ser saudável. Lembra, foi numa preleção, e foi uma preleção dessa semana, que não foi um estudo. Foi o estudo de segunda-feira, se eu não me engano, desculpa a memória, mas que a gente diz que existe uma ciência em que ela diz que qualquer excesso há de transformar os opostos. Então, se eu tenho excesso de orgulho, vai virar humildade. Mas se eu tenho excesso de humildade, vai virar orgulho. Foi na live final sobre orgulho e humildade.
Então eu tenho que tomar cuidado com esses excessos, porque o excesso de um vai virar outro, o excesso do outro vai virar um. Eu preciso tomar cuidado. E lembrando lá que a gente foi no site Eu Sem Fronteiras, eu botei lá o endereço direitinho, botei o maior possível, eusemfronteiras.com.br. O endereço era muito grande, porque tinha leitor dentro, tinha uma série de coisas, mas é só entrar no Eu Sem Fronteiras e botar lá, será intuição ou paranoia, e você vai poder ver o texto que antecede essa parte que a gente trouxe e o texto que sucede essa parte que a gente trouxe. Lembrando que o Sem Fronteiras é um grupo de colaboradores, é uma plataforma aberta no sentido colaborativa e tem um grupo de colaboradores que escreve para a plataforma. Nesse texto em específico eu rodei tudo, mas não tinha assinatura. Por isso a gente não trouxe o leitor, o autor. E assim a gente trouxe Intuição 2 no Básico do Espiritismo.